Olá, boa noite. Meu nome é Sérgio Manuel Flores Bacarin, sou aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e venho aqui apresentar a avaliação final da disciplina Estrutura de Dados, que consiste na explicação de todos os exercícios realizados durante a disciplina. A primeira atividade foi essa da implementar um algoritmo utilizando a estrutura de dados de lista encadeada para registrar todas as conexões de um voo. Então, o usuário cadastra uma viagem, origem e destino, informa todas as conexões existentes até o destino. Aí o sistema realiza esse cadastro em memória dos vários destinos e permite visualizar os dados do voo, suas conexões, quando informado o código do voo. Então vamos lá ao código. Fiz aqui no Google Colab, então conexão de voo. Aqui foi criada uma classe chamada noConexão, classe que representa cada conexão de voo, com seu construtor, seus atributos, depois um método para exibir o nó para o programador e outro método para exibir o nó para o usuário. Em seguida foi criada uma classe chamada voo, com seu construtor, seus atributos, o código, origem, destino e as conexões. Foi criado também um método para adicionar a conexão, cadastrar cada conexão em memória. Ele verifica se a lista está vazia e faz o cadastro do próximo. Caso ela esteja vazia, ele faz o cadastro no registro. Se ela não estiver vazia, ele faz o cadastro no próximo. Insere continuando, insere no final. Depois foi criado também um método para exibir os voos. Ele localiza e faz a visualização, faz um print mostrando os voos e as conexões, faz um laço, verificando toda a memória e faz o print, ou a visualização. Também foi criada a classe para cadastrar os voos em memória, que é chamada Sistema Voos. Tem um construtor que recebe o voos como um dicionário. Então, a gente faz aqui depois do construtor, tem um método para cadastrar os voos, com atributos código, origem e destino, e também faz um laço cadastrando as conexões, a lista de conexões, e um método para buscar os voos. O que foi feito na simulação e testes? Então, primeiro foi definido para uma variável chamada sistema. Ela recebeu a classe sistema voos. Em seguida, essa própria variável sistema começa a receber as conexões pelo método cadastrar voo. Então, a gente passa os dados, então cadastrar voo 3679 de São Luís a Boston, com as conexões como um dicionário. Fortaleza, Guarulhos, Miami, e assim por diante. Eu vou fazendo cadastrando as conexões e reduzindo o intervalo. Depois o cadastro de voo de Guarulhos para Boston e por final de Miami para Boston. Em seguida é feita uma consulta dos voos utilizando o método consultar voos. Então pela variável sistema, uso o método buscar voo, consultar voos não, é buscar voos. Então ele busca cada voo e quando não tem, ele dá uma mensagem que voo não existente. Vamos rodar o código aqui. Mostrou, está mostrando, buscar voo 3679, mostrou o voo 3679, voo 3207, mostrou o voo, e assim vai mostrando. Quando o voo não está cadastrado, no caso aqui o 9949, ele dá a mensagem, voo não encontrado. Agora vamos mostrar a atividade 2, que foi para elaborar um programa, um algoritmo para gerenciar a entrada e saída de veículos de um estacionamento. E sendo que o estacionamento é dividido em duas unidades, o estacionamento A e B, os dois estacionamentos são um corredor estreito, então não é possível manobrar os carros com as vagas sequenciais. Então no A os carros entram pela frente, são retirados de ré, então a entrada e saída são no mesmo local, e no B os carros entram de frente e entram de frente e saem de frente um a um, conforme nas ilustrações. Então o estacionamento A está mais para uma pilha e o B uma fila. Os carros são identificados pelas placas, tem que ter um método de estacionar e retirar, tem que ter um método para mostrar os carros estacionados e
o algoritmo de utilizar pilha e fila. Então vamos ao código. Então primeiro foi criada uma classe para representar cada veículo, a classe chamada noVeículo. Nela foi feito o construtor, no construtor com dois atributos, placa e próximo. Depois um método para exibir o nó para o programador e um método para exibir o nó para o usuário. Em seguida foi criada uma classe chamada estacionamento A, que é uma lista encadeada, ela funciona como pilha. Ela tem atributos topo e tamanho. Nessa classe também foi criado um método estacionar, que faz um push colocando o veículo e a placa no topo, né? No topo ele faz o incremento do tamanho, acrescentando mais um. E um método retirar que retira do topo, que é o pop. Então ele faz uma verificação na placa e faz a retirada, decrementando. Também um método para listar os carros e suas vagas. Então ele faz primeiro um laço, esse método faz primeiro um laço e conta quantos tem. Em seguida esse laço percorre todos os registros, numerando eles, colocando os resultados no dicionário. Depois criado uma classe estacionamento B, que é uma lista encadeada que funciona como fila. Então tem o seu construtor com os atributos início, fim e tamanho. Tem um método estacionar por trás, que é pela retaguarda. Então a variável novo recebe o nó, né, da veículo, e aí faz uma condição para verificar quem está quem que é o último da fila, né, e para fazer a inclusão. Também tem um método para retirar o veículo do início da fila. Então ele verifica se está no início e faz a retirada. E tem um método para mostrar todos os carros e suas vagas, que é o listar. Ele percorre numerando as vagas sem inverter. Então ele faz um laço e vai mostrando todas as vagas, colocando no dicionário. Também foi necessário fazer uma classe para controlar, porque se for estacionar no A tem que trabalhar de um jeito, se for estacionar no B tem que trabalhar de outro. Então foi necessário criar essa classe para controlar a entrada e saída dos veículos, as listas, né? Então essa classe é chamada sistema estacionamento, é o construtor recebe a classe estacionamento A, essa variável, voltando aqui, perdi aqui, essa variável, esse atributo estacionamento A recebe a classe estacionamento A, e o atributo estacionamento B recebe a classe estacionamento B. Então esse sistema de estacionamento ele também tem um método chamado estacionar, que ele vai verificar se o atributo passado da unidade for A, ele faz um push na estacionamento A. Se for B, ele faz um no estacionamento B. Um método para retirar, da mesma forma, ele verifica as unidades, e em seguida um método para mostrar os carros estacionados no estacionamento A e também para mostrar os carros estacionados no estacionamento B. Ele faz um laço e vai mostrando linha a linha. Então a simulação, por exemplo, na unidade A gente cadastra os veículos, variável sistema recebe a classe, sistema de estacionamento, e vai utilizando o método estacionar e vai cadastrando cada placa. Depois mostra como estão os carros estacionados na A, depois mostra a retirada do veículo do estacionamento A. Então retira pelo topo, e em seguida mostra como ficou a retirada. Depois é feita a ideia é feita para o estacionamento B. Mostra como estão os carros, cadastra, mostra como estão os carros, depois faz a retirada de um e depois mostra como ficou após a retirada. Então vamos rodar o código aqui para ver como é que ficou. Então, por exemplo, o estacionamento A, que é uma pilha, então, conforme ele foi cadastrando, ele foi colocando os carros em forma de pilha mesmo. Na vaga 1 é a A, na vaga 2 o BB e assim por diante. Então, depois entrou o método para retirar o carro pelo topo, então ele retirou o último, que é o DDD. E como ficou a situação atual? Ficou sem o carro da vaga 4, a vaga 4 está livre, né? O carro não está aqui. Já no estacionamento B, que é uma fila, então os carros foram entrando na ordem como
foram cadastrados, então 1, 2, 3 e 4. Quando eu retiro o carro do estacionamento B, eu tenho que retirar o primeiro da fila, porque a única saída é pela frente da fila. Então, eu estou retirando o AA 1010 e aí a situação atual, o primeiro da fila passa a ser o B e o segundo o C e assim por diante. Então, ficou dessa forma o algoritmo. E, por final, a atividade 3 foi sobre métodos de busca e ordenação. Então, foi solicitado selecionar um método de busca e um de ordenação e simular a sua execução no Google Apresentações. E, por fim, na avaliação final, está pedindo para transformar isso em algoritmo, colocar em código, tanto o método de busca quanto o de ordenação. Vamos ao código aqui. Então, eu fiz um código de busca linear sequencial com a classe busca linear, que tem uma lista e tem um nome, que o nome é o que tem que ser procurado. O que a classe faz? Ela simplesmente faz um laço, percorre a lista inteira procurando o que for definido na variável nome e ele retorna. Então vamos aqui ao teste. A variável K de clientes recebe um dicionário com um cadastro de nomes dos clientes. Depois eu procuro se no cadastro de clientes, depois eu peço para procurar se no meu cadastro de clientes existe um cliente de nome Kelly. A variável nome recebe Kelly e depois faz um print quando localiza, já dizendo também qual o registro que localizou. Vamos rodar o código. Aqui, ó. Ele retornou isso aqui. A cliente Kelly foi encontrada no registro número 7. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encontrou no registro 7. Continuando, foi feito o método de ordenação, que é o seleção direta, Selection Sort. Foi criada uma classe chamada Selection Sort que recebe uma lista. Então a primeira coisa que ele faz é ele contar quantos elementos tem na lista, depois faz um for para percorrer cada posição da lista. Esse mínimo recebe o valor que é da primeira posição. Depois um segundo for que faz a comparação dos elementos à frente desse primeiro. E se o elemento for maior que o primeiro, ele faz um ajuste trocando na lista. Vamos rodar o código para ver, por exemplo, como ficou. Olha esse exemplo aqui. Organize esses recebimentos diários em ordem numérica para facilitar a conferência. Então, eu tenho um dicionário com recebimentos em desordenados. Eu faço um print utilizando a classe e colocando a lista chamada recebimentos e ele vai organizar em ordem numérica. Olha lá, 3, 21, 55, 98, 100, 243, 500. Ok? É isto. Muito obrigado. Boa noite.